E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Você está no podcast número 27. Esse podcast único, especial, um podcast onde um cientista teima em anunciar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. É a palavra de Deus. São as verdades científicas da palavra de Deus que são guia seguro, referencial seguro para o nosso conhecimento, o nosso entendimento de como a vida surgiu, de como fomos feitos, procedimentos magníficos de sanitarismo descritos na palavra de Deus, conselhos magníficos sobre alimentação, versículos que mostram como o universo foi formado, o local especial que a Terra tem nesse universo, características únicas do planeta Terra, como o ciclo de CO2, o ciclo do oxigênio, as correntes marítimas, tudo descrito com precisão absoluta e magnífica na palavra de Deus. Então, a Bíblia não é um livro de ciência, claro que não, mas ela contém grandes verdades científicas. Dá uma enroscada, vou voltar. Então, a Bíblia não é um livro de ciência, mas ela contém grandes verdades científicas. Verdades científicas que são guia seguro, única regra de fé e prática. E nesse podcast 27, falaremos sobre o pó de ouro da Terra. A Terra é a suíte presidencial do universo. Sim, talvez não estejamos no centro do universo, mas a Terra é o centro das atenções do universo. E fomos investigar do que é constituída essa Terra especial. Já falamos sobre a atmosfera de nitrogênio, oxigênio, CO2, argônio, uma atmosfera magnífica. Falamos do centro do planeta Terra, uma liga de ferro e níquel que gera um campo magnético protetor. Mas fomos estudar o solo do planeta Terra. E o que descobrimos? Um pó de ouro. Esse pó de ouro que só temos no planeta Terra. Ouro entre aspas. Mas a nossa Terra tem um solo para lá de especial. Em Gênesis 2:7, nós lemos assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E então entendemos por esse versículo, muitos entendem, que Deus pegou a terra, o barro, o pó da terra, o solo úmido, e moldou o homem, e soprou nele o fôlego da vida. Sim, mas quando vamos no hebraico original, e quando entendemos e sabemos um pouco de química, podemos ler esse versículo à luz da química. Então, um químico, lendo esse versículo, poderia parafrasear Gênesis 2:7 assim: então formou o Senhor Deus o homem de todos os elementos químicos que se encontram no solo da terra. E podemos, pela análise desse solo, perceber que esse pó da terra é ouro puro para a vida. Somente o solo do planeta Terra, a Terra, o único planeta conhecido que contém nesse solo todos os elementos químicos essenciais para a vida.
Então, Gênesis 2:7 pode ser lido assim: então formou o Senhor Deus o homem de todos os elementos essenciais que só se encontram no solo da terra. Olha que incrível! Mais uma grande verdade científica. Fomos analisar os elementos químicos e colocamos esses elementos químicos na tabela periódica. E percebemos a existência de algo em torno de 90 elementos químicos estáveis que estão relatados na tabela periódica. Fomos para o solo do planeta Terra e descobrimos o quê? Todos eles estão ali. E a maioria deles, a ciência hoje já sabe que uns 30, 40, mas talvez a maioria deles são essenciais para a vida. E fomos analisar solos de outros planetas, e o que nós observamos nesse solo? Aparentemente, só o solo da Terra contém todos esses elementos que são essenciais para a vida. Não só para a vida do homem, mas para as plantas, os animais, as bactérias que são essenciais, que estão presentes nesse solo, que alimentam, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, as bactérias fixadoras de nitrogênio, as nitrificantes, desnitrificantes, tudo no solo contribui para a vida, os nutrientes, os sais minerais, magnífico, só no planeta Terra. A água na quantidade certa para deixar esse solo úmido. Vida, ela está presente no planeta Terra, mas ela cessa. E agora nós temos organismos mortos, que se não tivesse uma maneira de eliminarmos esses organismos que estão morrendo, sendo a sua vida cessada no planeta Terra, nós teríamos um lixo orgânico absurdo. Mas o que encontramos no solo? Encontramos os decompositores, micro-organismos, pequenos animais que se alimentam dessa matéria orgânica em decomposição e reciclam todos os elementos químicos de volta para que fiquem disponíveis para a vida. Temos no solo nutrientes mais abaixo que precisam ser carregados mais acima. E o que encontramos? As minhocas, que transportam e produzem o húmus. Magnífico. O resíduo orgânico, então, é reciclado. Ele é reconduzido para as partes mais importantes. As minhocas cavam túneis que permitem que a água se distribua pelo solo do nosso planeta. Não é magnífico? A Terra é ou não é a suíte presidencial do universo? A Terra tem ou não tem um solo magnífico, ouro puro, pó de ouro puro que temos no planeta Terra? Então formou o Senhor Deus o homem de todos os elementos químicos essenciais para a vida que só encontramos no solo do planeta Terra. Uma releitura de Gênesis 2:7 à luz da química. Toda a tabela periódica presente. E provavelmente não encontraremos nenhum outro planeta com essa composição. Marte não tem essa composição rica que temos no planeta Terra. Marte não tem os nutrientes certos no solo, não tem os decompositores, as bactérias, os micro-organismos. Então, é esse Deus magnífico que tudo criou, a esse Deus magnífico que na sua palavra declara que ele fez pronto pelo poder único e exclusivo das suas ordens, que falou e logo tudo se fez, seja a glória, seja o nosso louvor. E a sua palavra Bíblia, que a tenhamos como a nossa única regra de fé e prática, o nosso único guia científico.
Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.